Era uma estrada de terra estreita, ladeada por árvores antigas que pareciam observar cada passo de quem ousasse atravessá-la. A névoa se formava em véus densos, ocultando o que havia mais adiante. Ali, segundo os moradores de Vila das Almas, existia um cemitério que não constava em nenhum mapa. Um campo sagrado abandonado há décadas, onde até o vento se recusava a soprar. Diziam que os mortos ali não descansavam, apenas esperavam. Certa noite, um grupo de jovens, movido pela curiosidade e pela promessa de fama nas redes sociais, decidiu registrar o local. Levaram lanternas, câmeras e celulares. O mais corajoso, ou talvez o mais inconsequente, era Rafael. Ele acreditava que nada daquilo passava de lenda. São só histórias de velhos para assustar criança, disse, rindo, enquanto o som das corujas ecoava pela mata. Mas quanto mais se aproximavam, mais o ar ficava denso, e o cheiro de terra molhada se misturava ao de ferro oxidado, como se o próprio solo tivesse sangrado. O grupo caminhou por mais de uma hora até que o feixe de luz das lanternas revelou um portão enferrujado, semiaberto, coberto por trepadeiras. As letras desgastadas da placa mal podiam ser lidas, mas ainda era possível distinguir o nome: Cemitério de São Bartolomeu, fundado em 1823. Ninguém sabia da existência daquele lugar, e as datas pareciam indicar que ele havia sido esquecido até pela própria história. Clara, a única que hesitava, disse que sentia algo observando de dentro. Rafael riu e empurrou o portão. O som do ferro arrastando-se ecoou como um grito, e um vento frio passou por todos, apagando 2 lanternas. O silêncio que seguiu era pesado, quase palpável. O chão estava coberto por folhas úmidas e cruzes tortas. Alguns túmulos estavam abertos, outros quebrados, e no centro, uma pequena capela de madeira apodrecida se erguia como um guardião de segredos antigos. Rafael apontou a câmera e gravou o interior pela fresta da porta. Foi então que uma sombra se moveu lá dentro. "Tem alguém aí?" perguntou Rafael, tentando manter a voz firme. Nenhuma resposta. Apenas um som abafado, semelhante a murmúrios em latim. Clara recuou, tremendo. "Vamos embora, isso não é brincadeira." Mas Rafael se aproximou e empurrou a porta. Dentro, o ar era insuportavelmente frio. Havia velas derretidas por toda parte, cruzes viradas ao contrário e, no altar, um livro aberto, as páginas manchadas e úmidas. Ao redor dele, marcas no chão formavam um círculo, desenhado com o que parecia ser sangue seco. Quando Rafael se inclinou para filmar, o livro se fechou sozinho, com um estrondo seco. Todos gritaram. O vídeo gravou o instante exato em que uma figura pálida apareceu ao fundo, de pé, observando o grupo. Mas quando se viraram, não havia ninguém. Apenas o som de passos arrastando-se do lado de fora, cada vez mais próximos. Clara correu para o portão, mas ele estava fechado. O ferro, que antes cedia facilmente, agora parecia selado por algo invisível. No desespero, os jovens se agruparam perto de uma lápide maior. Rafael apontou a lanterna para o caminho e o viu. Um homem alto, coberto por um véu branco, o rosto completamente oculto. Ele caminhava lentamente entre os túmulos, arrastando algo metálico no chão. O som era o de correntes. A cada passo, a temperatura caía mais. "Quem é você?" gritou Rafael. A figura parou e inclinou a cabeça, como se o estivesse estudando. Então, algo sussurrou na mente de todos. Ele nunca deveria ter aberto o livro. O homem desapareceu por um segundo, e reapareceu atrás deles. Rafael caiu, e o véu levantou-se o suficiente para mostrar olhos negros, fundos, cheios de uma escuridão viva. Clara puxou o amigo e correu. As lanternas falharam, uma a uma, até restar apenas a luz pálida da lua iluminando o cemitério. Gritos ecoaram na noite, seguidos por silêncio total. Quando o dia amanheceu, só o celular de Rafael foi encontrado, ainda gravando, com o vídeo cortando logo após uma risada distorcida. 2 semanas depois, o vídeo foi postado misteriosamente na internet. Ninguém sabia quem o subiu. O título era simples: O Cemitério de São Bartolomeu, proibido entrar.
Em poucas horas, milhões de pessoas assistiram. A gravação mostrava tudo, mas no final, após o momento em que o grupo desaparece, havia algo novo, uma sequência de imagens que ninguém lembrava de ter gravado. Mostrava o cemitério vazio, mas com 5 figuras paradas ao lado dos túmulos, olhando diretamente para a câmera. Entre elas, Rafael, com o rosto pálido, os olhos escuros e o mesmo véu branco sobre a cabeça. Clara foi encontrada dias depois, em estado de choque, repetindo uma única frase: "Ele me chamou, o portão abriu de novo." Desde então, moradores da região relatam ouvir correntes à noite e ver luzes se acendendo no meio da mata. Ninguém mais tentou chegar até o cemitério. Dizem que o caminho desaparece quando alguém tenta reencontrá-lo. Anos depois, um historiador chamado André Vasconcelos encontrou registros sobre São Bartolomeu. Descobriu que o cemitério havia sido fechado após uma série de mortes inexplicáveis em 1847, todas associadas a um padre acusado de necromancia. Ele realizava rituais para conversar com os mortos. Segundo os documentos, teria selado algo dentro da capela antes de desaparecer. O livro encontrado por Rafael era, na verdade, o diário desse padre, contendo orações invertidas e ritos proibidos. André tentou localizar o objeto, mas a capela, o cemitério e o portão haviam desaparecido completamente da paisagem. Onde antes existia o Campo Santo, agora havia apenas um terreno plano, tomado por neblina. Mas, em certas madrugadas, pessoas juram ver um portão enferrujado surgindo por segundos e uma voz sussurrando de dentro: "Entre e descubra o que começou." Na costa de Santa Luzia, havia um trecho de penhasco isolado, onde as ondas batiam com tanta força que o som lembrava gritos. Ali, entre rochas e neblina, existia um pequeno cemitério construído por pescadores há mais de 200 anos. Diziam que era o lugar onde enterravam os corpos que o mar devolvia a homens afogados, desconhecidos, e até criaturas estranhas que vinham boiando das profundezas. Chamavam aquele lugar de Cemitério do Mar. Hoje, o local está interditado, mas ainda se ouvem histórias. Uma delas aconteceu com um mergulhador chamado Jonas, que se mudou para a região em busca de paz após perder a esposa. Ele comprou uma casa velha próxima ao penhasco e, em suas caminhadas, sempre via as cruzes brancas enfileiradas na beira do abismo. Havia algo hipnótico naquele cenário, algo que o fazia sentir como se alguém o observasse das águas. Certa noite, após uma tempestade, Jonas ouviu batidas vindas da praia. Quando desceu, encontrou algo que o deixou paralisado, um caixão de madeira, encharcado, que o mar havia empurrado até a areia. Jonas chamou os vizinhos, mas ninguém quis se aproximar. Disseram que aquilo era obra do Mar Velho, um nome que davam a uma força antiga que habitava aquelas águas. Jonas, curioso, abriu o caixão. Dentro havia o corpo de um homem com roupas de época, pele acinzentada e os olhos abertos, como se nunca tivesse morrido. O estranho era que, apesar do tempo e da água salgada, o corpo parecia intacto. Ao lado do peito, uma medalha de prata com inscrições ilegíveis. Jonas levou o objeto para casa, acreditando ser de valor histórico. Mas, naquela noite, o mar rugiu diferente. As janelas estremeceram, e o som de correntes ecoou do lado de fora. Quando olhou pela janela, Jonas viu o caixão novamente, mas agora, fechado, de pé, encostado na cerca da sua casa. Assustado, correu até lá, mas o caixão sumiu. No chão, apenas pegadas molhadas, indo em direção ao penhasco e parando exatamente na beirada, como se alguém tivesse se jogado. Os dias seguintes foram marcados por pesadelos. Jonas sonhava com o homem do caixão, que o chamava do fundo do mar, dizendo: "Devolva o que é meu." O mergulhador começou a ouvir o mesmo sussurro durante o dia, vindo do medalhão, que agora exalava um cheiro de maresia mesmo fechado. Certo amanhecer, encontrou marcas d'água dentro de casa, como se alguém tivesse caminhado molhado pelo chão. As marcas iam do quarto até o espelho do banheiro, onde uma frase apareceu escrita com sal: "O cemitério me chama." Jonas decidiu ir até o local, levando o medalhão, determinado a devolvê-lo. Quando chegou, notou que o portão do cemitério estava aberto, algo que os moradores diziam nunca acontecer. As cruzes balançavam com o vento, e as ondas batiam tão forte que o chão tremia. No centro, havia um túmulo diferente, coberto por algas secas e ossos de peixe.
Quando Jonas colocou o medalhão sobre ele, o solo começou a se mover. Um braço pálido surgiu da terra, seguido de um corpo que se ergueu lentamente. O homem do medalhão, agora em pé, o rosto deformado pela decomposição, olhou para Jonas e sussurrou algo ininteligível. A água começou a jorrar do chão, inundando o cemitério em segundos. Jonas tentou correr, mas o homem o segurou pelo tornozelo e o arrastou. Você me libertou. Agora deve me seguir. A voz vinha de dentro da cabeça dele, não dos lábios do morto. Jonas lutou, mas quanto mais se debatia, mais sentia o chão ceder, como se o cemitério inteiro estivesse afundando no mar. Em meio ao desespero, viu dezenas de mãos saindo da terra, puxando tudo o que encontravam. As cruzes foram engolidas, os portões arrancados, e a água salgada invadiu o penhasco. A última coisa que Jonas viu antes de ser tragado foi o medalhão flutuando diante de si, brilhando sob a luz pálida da lua, e o rosto da esposa morta o chamando das profundezas. Dias depois, o mar recuou como nunca antes, revelando parte do cemitério destruído. Pescadores encontraram destroços, caixões abertos e ossos espalhados entre as pedras. Mas o corpo de Jonas nunca foi localizado. O que ninguém percebeu foi que, na noite seguinte, um homem apareceu caminhando pela praia molhado, descalço, com os olhos vazios e a mesma expressão do afogado do caixão. Ele carregava o medalhão preso ao pescoço e foi visto entrando em direção ao mar sem hesitar. Desde então, sempre que uma tempestade se aproxima, o mesmo homem é visto na beira do penhasco, observando as ondas, como se esperasse algo emergir. Os pescadores evitam aquela área, e os poucos que ainda passam por lá juram ouvir sinos cânticos vindos do fundo das águas, seguidos de vozes pedindo ajuda. Alguns acreditam que o cemitério agora existe debaixo do mar, servindo como um portal entre os vivos e os mortos do oceano. Anos depois, mergulhadores de uma universidade tentaram explorar a região submersa. O sonar captou estruturas semelhantes a cruzes e criptas, e as câmeras mostraram o que parecia ser um portão coberto por corais e conchas. Quando tentaram se aproximar, os equipamentos falharam. Um dos mergulhadores relatou ter visto uma figura em pé, acenando dentro da água um homem com medalhão, cercado por dezenas de sombras. A gravação foi interrompida por um ruído forte, e todos foram obrigados a subir. Nenhum deles voltou ao local. O material foi arquivado, mas rumores dizem que, em noites de lua cheia, é possível ver luzes azuladas brilhando sob o mar, no exato ponto onde o cemitério afundou. Alguns dizem que Jonas ainda está lá, guardando os mortos e chamando quem ousa desafiar o descanso do oceano. E quando o mar se agita sem motivo, os moradores repetem um velho ditado: o mar não esquece, o mar devolve. Nos arredores de uma cidade esquecida no interior de Minas, há um campo escondido entre colinas, tomado por árvores retorcidas e neblina constante. Antigamente, aquele terreno abrigava o orfanato São Clemente, um lugar que abrigava dezenas de crianças durante a década de 1940. Depois de um incêndio misterioso, que tirou a vida de quase todas elas, o terreno foi convertido em um cemitério infantil. Mas o que restou ali não foi paz. Moradores juram que, ao cair da noite, é possível ouvir risadas baixas vindas da mata, e pequenas pegadas aparecem no barro fresco, mesmo sem chuva. Clara Montenegro, uma jornalista cética, viajou até a região para investigar os relatos. Ao chegar, foi recebida por um senhor idoso, seu Amâncio, que cuidava do cemitério há mais de 50 anos. Eles não descansam, moça, disse ele com um olhar cansado. As crianças brincam quando o sino toca sozinho. Clara achou aquilo um exagero, até ouvir, naquela mesma noite, o som metálico ecoando do alto da colina. Clara subiu até a antiga capela, de onde o som vinha. O sino, coberto de ferrugem, balançava levemente, movido por um vento inexistente. Ao redor, lápides pequenas com nomes apagados formavam um círculo perfeito. Algumas estavam cobertas por bonecas quebradas, carrinhos de madeira e flores de pano. De repente, o som cessou, e Clara ouviu algo atrás dela, o som de passos leves, como os de uma criança correndo. Quando se virou, viu uma menininha de vestido branco parada entre os túmulos. O rosto era pálido demais, e os olhos, grandes e vazios. "Você veio brincar?", perguntou a menina, com um sorriso estranho. Clara congelou.
Antes que pudesse responder, a garota desapareceu, deixando apenas uma boneca de pano caída no chão. O brinquedo tinha o nome Helena costurado no peito. Ao levar o objeto para a pousada onde estava hospedada, Clara percebeu que o pano estava úmido e exalava um cheiro de fumaça antiga. No dia seguinte, Clara voltou ao cemitério com seu gravador, determinada a documentar sons ou ruídos que explicassem as histórias. Passou horas caminhando entre as lápides, falando sozinha para registrar o ambiente. Ao ouvir a gravação mais tarde, algo a fez gelar. Havia vozes infantis entre suas falas. Risadas, cantigas e até frases curtas, como a professora chegou e o fogo vai começar. Nenhuma criança estava lá naquele dia. Ela voltou a fita várias vezes e notou que, no fundo, ouvia-se o toque de um sino, seguido de um choro distante. Decidiu então investigar o passado do orfanato. Descobriu em jornais antigos que o incêndio começou no dormitório das meninas, causado por velas acesas para uma reza noturna. Mas o laudo do corpo de bombeiros apontava algo estranho. As portas estavam trancadas por fora. Ninguém conseguiu explicar quem fez aquilo. Um dos bombeiros que atuou na tragédia morreu pouco depois, alegando que via crianças em chamas sorrindo no espelho. Ao retornar à capela, Clara notou algo que não havia percebido antes: uma porta pequena, parcialmente oculta atrás de um altar tombado. Forçou-a até conseguir abrir. Do outro lado, havia uma escadaria que descia para uma sala subterrânea. O cheiro era insuportável. O lugar estava repleto de brinquedos antigos, dispostos em círculos, e nas paredes, desenhos feitos com carvão mostravam crianças em volta de uma mulher sem rosto. No centro, uma cadeira enferrujada, com correntes presas nos braços. Clara filmou tudo, mas ao olhar pelo visor da câmera, percebeu algo que seus olhos não viam: várias crianças paradas atrás dela, observando em silêncio. Quando se virou, o espaço estava vazio. Então, o sino voltou a tocar, e a escada começou a render. Ela subiu correndo, mas a porta havia desaparecido. A sala se fechou completamente, e o som das risadas infantis se transformou em gritos agudos, como se alguém estivesse sendo queimado vivo. Horas depois, moradores encontraram Clara desmaiada na entrada do cemitério, com o corpo coberto de fuligem e os cabelos chamuscados. Quando acordou, repetia que elas queriam brincar, mas não podiam sair. O padre local tentou abençoar o local, mas durante a cerimônia, o sino tocou 3 vezes, e o fogo tomou conta do altar, da mesma forma que em 1943. Todos fugiram. Dias depois, Clara revisou as imagens que conseguiu salvar. No vídeo, era possível ver claramente dezenas de sombras pequenas correndo entre as lápides, e uma mulher alta, sem rosto, caminhando lentamente atrás delas. As crianças pareciam rir, mas ao aumentar o volume, notava-se que era um choro disfarçado. Uma delas, segurando a boneca Helena, olhou diretamente para a câmera e sussurrou: "A sala está aberta de novo." Depois disso, o arquivo travou e nunca mais pôde ser reproduzido. Clara deixou o jornalismo e foi internada após começar a falar com crianças invisíveis. Hoje, o cemitério das crianças silenciosas permanece isolado, cercado por arame farpado. O sino foi retirado, mas moradores afirmam que ainda o escutam tocando à meia-noite. Alguns dizem que viram uma mulher sem rosto caminhando entre as árvores, guiando pequenas figuras que desaparecem na neblina. Um grupo de exploradores urbanos tentou filmar o local em 2020. A transmissão ao vivo durou apenas 6 minutos. Antes de a câmera cair no chão, foi possível ouvir risadas, seguidas de vozes infantis dizendo: "Ela voltou." Nenhum deles foi encontrado. O vídeo foi deletado, mas cópias continuam surgindo na internet, sempre com a mesma legenda aparecendo no final, escrita com letras infantis: "Nós só queríamos brincar." E dizem que, quem assiste até o fim, começa a ouvir o sino em casa, mesmo que viva a quilômetros dali. No alto das montanhas de Campos do Sol, existe um cemitério que o tempo esqueceu. Envolto por neblina constante e um frio cortante, o lugar é conhecido como Cemitério da Neve Eterna. Ninguém sabe quem o construiu nem por que há tantos túmulos ali, já que o vilarejo mais próximo fica a quilômetros de distância. As lápides, cobertas por gelo, trazem nomes apagados, e algumas exibem apenas símbolos estranhos.
Reza a lenda que o cemitério foi erguido sobre um antigo sanatório psiquiátrico, onde pacientes morreram congelados após uma avalanche. O local foi abandonado, mas dizem que, durante tempestades, é possível ouvir gritos sob o gelo, como se as almas ainda lutassem para escapar. Em 2018, um alpinista chamado Ricardo Almeida decidiu investigar o local. Ele gravava vídeos sobre lugares malditos e não acreditava em fantasmas. Mas naquela expedição, o que encontrou nas montanhas o fez duvidar de tudo o que sabia sobre a morte e sobre o frio. Ricardo começou a escalada em um dia de sol, acompanhado apenas de sua câmera e um GPS. No meio do caminho, encontrou uma placa coberta de neve que dizia: "Pare quando o vento mudar." Ignorou o aviso. A temperatura caiu rapidamente, e a luz do sol desapareceu atrás de nuvens pesadas. Ele percebeu que o relógio havia parado, e o som do vento se transformou em algo estranho sussurros. Continuou até avistar portões enferrujados meio enterrados na neve, com a inscrição quase legível: Cemitério de Santeron. Ao abrir os portões, uma corrente de ar frio o atingiu, e por um instante, ele jurou ouvir alguém chamando seu nome. A paisagem lá dentro parecia imóvel, como se o tempo tivesse congelado. As árvores estavam cobertas por uma camada espessa de gelo, e os túmulos, alinhados de maneira perfeita, davam a impressão de vigiarem quem entrava. No centro, uma estátua enorme de um anjo sem rosto coberta de neve parecia observá-lo. O silêncio era absoluto até o primeiro toque do sino. O som veio do nada, metálico e distante, ecoando pelas montanhas. Ricardo se virou em todas as direções, mas não viu nenhum sino. Pegou a câmera e começou a gravar. Ao revisar as imagens mais tarde, perceberia que, por trás do som, havia algo mais: um coro de vozes humanas, repetindo uma frase em latim. Ele continuou explorando e encontrou uma cripta parcialmente aberta. Dentro, o ar era gélido, quase irrespirável. Nas paredes, marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado sair. No fundo, um caixão de vidro contendo um corpo feminino perfeitamente preservado, coberto por flores congeladas. Quando ele se aproximou, o gelo estalou, e o rosto da mulher se moveu. Os olhos se abriram, e Ricardo recuou assustado. O vidro começou a embaçar, formando do lado de dentro uma palavra escrita por dedos invisíveis: "Fique." Ele fugiu, mas percebeu algo pior: havia pegadas na neve o seguindo, mas não eram dele. Eram pequenas, descalças, e vapor saía delas, como se viessem de alguém muito, muito frio. A cada passo, o vento parecia falar: "Não vá embora." Ricardo correu até o portão, mas o caminho havia desaparecido sob uma camada nova de neve. Tudo à sua volta parecia diferente: mais lápides, mais sombras. Tentou se abrigar na antiga capela do cemitério. Lá dentro, encontrou bancos quebrados e imagens religiosas cobertas de geada. No altar, um livro congelado estava aberto, e em cada página, nomes de pessoas acompanhados de datas, mas todos os registros terminavam com o mesmo dia: 14 de julho de 1899. Na última página, estava o nome dele: Ricardo Almeida. Ao tentar sair, viu o rosto se formando no gelo das janelas. Homens, mulheres e crianças, todos com os olhos vazios, encarando-o. Quando olhou novamente, eles já estavam do lado de dentro. Suas roupas eram antigas, e o toque deles queimava de frio. Ricardo desabou, tremendo. Um deles se aproximou e sussurrou: "O frio é o preço." E então, tudo ficou escuro. 2 dias depois, um grupo de resgate encontrou o acampamento de Ricardo intacto, mas ele havia desaparecido. A câmera foi recuperada, parcialmente danificada pelo frio. Ao assistir à gravação, a equipe viu cenas que ninguém soube explicar. Mostravam Ricardo caminhando entre túmulos enquanto neve caía em câmera lenta. Em certo ponto, ele parava diante da estátua do anjo sem rosto, que agora tinha um rosto igual ao dele. O vídeo terminava com o close do corpo feminino dentro do caixão de vidro. O rosto estava congelado em um leve sorriso, mas no reflexo do vidro era possível ver Ricardo, imóvel, ao lado dela, com a pele azulada e os olhos brancos. Desde então, o cemitério foi interditado novamente, mas montanhistas afirmam ver pegadas recentes levando até os portões, mesmo que ninguém suba até lá há anos. As pegadas desaparecem sempre no mesmo ponto diante da cripta, onde o gelo nunca derrete. Com o tempo,
O cemitério da neve eterna virou uma lenda local. Alguns acreditam que o frio das montanhas é causado pelas almas que nunca foram enterradas corretamente. Outros dizem que os mortos lá não se decompõem porque o gelo os mantém vivos, presos entre o mundo dos vivos e dos mortos. Em noites de tempestade, moradores afirmam ver uma luz azul piscando nas encostas, o sinal da câmera de Ricardo, ainda ligada. Há quem jure ouvir o sino tocar, mesmo a quilômetros de distância, seguido por uma brisa gelada e o som de passos sobre a neve. Uma expedição estrangeira tentou encontrar o local novamente, mas o GPS falhou e todos os equipamentos congelaram. Antes de desistirem, ouviram algo ao longe, uma voz masculina, abafada, pedindo ajuda, repetindo o mesmo nome que estava no livro: Ricardo Almeida. Desde então, o ditado da montanha é sempre lembrado por quem se aproxima demais: o frio não mata, ele guarda. Sob as ruas antigas de Ouro Velho, cidade mineira de arquitetura colonial, existe um segredo que poucos conhecem: um cemitério subterrâneo, construído sob a antiga igreja de São Jerônimo. O local foi fechado no século XIX após relatos de sons e movimentos vindos das criptas, mas o acesso ainda existe, escondido atrás de um alçapão esquecido na sacristia. Dizem que o cemitério guarda os corpos de monges que praticavam rituais proibidos, misturando fé e ocultismo. Em 2022, um grupo de exploradores urbanos decidiu entrar no local. Liderados por Beatriz Nogueira, documentarista especializada em mistérios religiosos, eles planejavam registrar tudo para um documentário sobre lugares sagrados amaldiçoados. O que encontraram nas profundezas, porém, não poderia ser exibido em nenhuma tela, pois lá embaixo, onde o ar era pesado e a luz mal penetrava, algo ainda se movia, algo que nunca deveria ter sido acordado. Beatriz e sua equipe chegaram à igreja à meia-noite, levando lanternas, câmeras e máscaras por causa do mofo. O lugar estava vazio, o som ecoava pelas paredes de pedra. Após horas de busca, encontraram o alçapão sob um tapete de pó, trancado com uma corrente enferrujada. Quando o abriram, um cheiro adocicado, quase de carne apodrecida, tomou o ar. Desceram por uma escada estreita, que parecia infinita. No fim, uma galeria de túmulos escavados na rocha se estendia por metros, com velas derretidas e inscrições em latim. Em um dos nichos, havia uma porta de ferro com símbolos riscados, entre eles um círculo cortado por uma cruz invertida. Um dos membros da equipe, Lucas, tentou abrir a fechadura. Assim que o fez, um som de vento soprou por dentro, e as chamas das lanternas se curvaram. Uma corrente de ar frio subiu pelas escadas, e todos ouviram de forma clara um sussurro coletivo dizendo: eles acordaram. A sala por trás da porta era diferente das demais. No teto, mosaicos mostravam figuras humanas sem olhos, ajoelhadas diante de um altar coberto por panos vermelhos. No chão, marcas circulares formavam símbolos idênticos aos usados em invocações antigas. Sobre o altar, um crânio humano envolto em ouro e fios de cabelo seco. Beatriz começou a filmar, descrevendo o ambiente, mas algo começou a interferir no áudio, um zumbido baixo, como respiração. Lucas observava uma das paredes quando percebeu que as figuras pintadas ali pareciam mudar de expressão. De repente, ouviu um estalo. O crânio sobre o altar se moveu sozinho, virando o rosto em sua direção. As luzes piscaram. No vídeo, que mais tarde seria encontrado, é possível ver claramente silhuetas encapuzadas surgindo atrás da equipe, imóveis, mas nítidas. Nenhuma delas foi vista a olho nu naquele momento. Beatriz sentiu algo tocar seu ombro. Ao virar-se, não havia ninguém, mas dedos ensanguentados ficaram marcados em seu casaco. Desesperados, decidiram subir e encerrar a expedição, mas a escada parecia maior do que antes. O ar se tornava cada vez mais escasso. Lucas, tremendo, começou a recitar um salmo, mas as palavras saíam ao contrário, como se algo falasse por sua boca. Ele caiu no chão, convulsionando, enquanto um som grave ecoava pelas paredes. Aqui é o templo do esquecimento. As lanternas começaram a estourar uma por uma, e uma luz vermelha pulsava no fundo do corredor. Beatriz correu até o altar, tentando entender o que estava acontecendo. O crânio agora brilhava, e das órbitas vazias escorria uma substância negra que se movia sozinha, como se respirasse. Ela filmou até o último segundo, antes que a câmera caísse. A gravação termina com um frame distorcido,
mostrando o rosto de Lucas pálido, sem olhos e com símbolos queimados na pele. O som final é o de uma voz feminina murmurando: abaixo, todos rezam de olhos fechados. 2 dias depois, a polícia encontrou a igreja trancada por dentro. O equipamento do grupo estava espalhado, mas apenas Beatriz foi encontrada desidratada, em choque, sem falar. O restante da equipe desapareceu sem deixar rastros. O material recuperado foi analisado, mas parte das gravações apresentou distorções eletromagnéticas inexplicáveis. Peritos afirmaram que o áudio continha vozes sobrepostas, em pelo menos 12 tons diferentes, algumas delas em latim medieval. A tradução parcial revelou uma frase recorrente: dormimos sob o altar. A igreja foi interditada, mas semanas depois, turistas relataram sons de cânticos subterrâneos durante a madrugada, vindos exatamente do local onde ficava o alçapão. Um padre local, que tentou realizar uma missa de purificação, desapareceu após entrar na sacristia. O altar, quando encontrado, estava coberto de sangue fresco, embora a igreja estivesse lacrada. Anos se passaram, e Beatriz nunca mais voltou a ser a mesma. Ela vive reclusa, desenhando símbolos nas paredes do quarto e murmurando frases em uma língua que ninguém identifica. Em uma entrevista gravada secretamente, ela revelou algo assustador: eles estão em toda parte. Fecham os olhos para enxergar. Depois disso, olhou fixamente para a câmera e começou a sangrar pelos olhos, enquanto uma sombra passava atrás dela. O vídeo vazou na internet, e muitos acreditam ser uma montagem. Mas pessoas que o assistem relatam ouvir cânticos mesmo após desligar o aparelho, como se algo continuasse em execução. A igreja de São Jerônimo foi demolida, mas trabalhadores afirmam que, durante as escavações, ouviram vozes pedindo para abrirem o caminho. Desde então, o subterrâneo foi selado com concreto. Mesmo assim, à noite, o chão ainda treme levemente como se dezenas de mãos batessem sob a terra, tentando sair. Nos arredores de Paraty, entre árvores cobertas por musgo e um silêncio pesado que parece engolir o vento, existe um antigo cemitério colonial esquecido pelo tempo. Os moradores o chamam de Cemitério dos Sussurros, porque quem passa por ali durante a noite garante ouvir vozes baixas, rezando, chorando ou rindo. O lugar foi construído em 1700, quando uma epidemia dizimou a região, e os mortos eram enterrados às pressas, empilhados em covas rasas. Com o passar das décadas, o local foi tomado pela floresta, mas um grupo de historiadores decidiu explorá-lo em busca de registros e objetos coloniais. Entre eles estava Mariana Alves, uma jovem arqueóloga fascinada por cemitérios antigos. A missão parecia simples: mapear e catalogar as tumbas. Mas logo descobriram que o cemitério não estava abandonado, algo ali ainda se movia, algo que parecia estar observando cada passo, aguardando o momento certo para ser notado. No primeiro dia de escavação, Mariana percebeu algo estranho. Metade das lápides não tinha nomes, apenas símbolos talhados grosseiramente, como círculos cortados e triângulos invertidos. Um dos colegas, Júlio, comentou que pareciam inscrições templárias, mas as proporções não batiam com nenhum registro conhecido. Ao anoitecer, o grupo montou um acampamento próximo ao portão enferrujado, cercado por cruzes quebradas. Durante a madrugada, Mariana acordou com o som de passos leves sobre as folhas secas. Pensando ser um animal, acendeu sua lanterna, mas o que viu foi uma figura humana caminhando entre os túmulos, completamente nua, com o corpo coberto de terra e os olhos brilhando como brasas. Ela piscou, e a figura desapareceu. O ar ficou denso, e um coro de vozes começou a ecoar entre as árvores, repetindo o nome dela em sussurros que vinham de todas as direções. No dia seguinte, ela encontrou marcas de pés descalços ao lado de sua barraca, indo em direção ao cemitério. Enquanto catalogavam uma cripta parcialmente soterrada, o grupo encontrou uma caixa de ferro oxidada. Dentro dela, havia um pequeno livro encadernado em couro, coberto por uma camada de sal endurecido. As páginas estavam escritas em latim, e parte do texto descrevia um ritual de despertar os guardiões da terra esquecida. Segundo a tradução de Júlio, era uma cerimônia funerária usada por monges que acreditavam poder proteger o espírito de um corpo aprisionando-o dentro dos ossos. Mariana riu, achando se tratar de superstição, até perceber que o livro estava envolto em uma faixa feita de ossos humanos, cuidadosamente entalhados. Naquela noite, ela sonhou com o mesmo corpo nu,
que agora sussurrava algo no ouvido dela. A terra precisa do seu nome. Ao acordar, viu que sua barraca estava coberta de terra úmida, e na palma da sua mão alguém havia gravado com unha M. Alves, escrito ao contrário, como se o próprio solo tivesse tentado chamá-la de volta. Mariana começou a sentir o cemitério como se ele respirasse. As árvores se moviam de forma diferente, e o chão parecia pulsar sob seus pés. Decidida a entender o que estava acontecendo, ela voltou à cripta e abriu o livro novamente. Descobriu que o texto descrevia o ritual da vigília, um procedimento para selar a passagem entre vivos e mortos. Mas algo faltava. A última página estava rasgada, como se alguém tivesse arrancado de propósito. À medida que lia, o vento soprou forte, e um odor de carne queimada invadiu o ambiente. Júlio, que estava ao lado dela, começou a gritar, dizendo que via rostos saindo das paredes. As raízes do chão se mexiam como tentáculos, e mãos esqueléticas surgiam da terra, tentando agarrá-los. Eles correram, deixando tudo para trás, mas o livro ficou aberto sobre o altar, onde gotas de sangue escorriam das letras latinas. O som de um sino ecoou no ar, porém não havia igreja por perto. Era o toque fúnebre dos esquecidos chamando. No terceiro dia, o acampamento foi encontrado completamente revirado. As barracas estavam cortadas, as mochilas abertas, e as pás fincadas no chão em forma de cruz. Mariana percebeu que o cemitério havia mudado literalmente. As sepulturas estavam em posições diferentes, algumas abertas, outras fechadas, e trilhas de terra indicavam que algo enorme havia se arrastado entre as tumbas. Júlio desapareceu durante a madrugada. Mariana seguiu suas pegadas até uma parte do terreno onde o solo parecia respirar. O chão subia e descia, emitindo estalos e gemidos. Ela o chamou, e uma voz respondeu, vinda de baixo da terra: aqui embaixo está tudo vivo. Quando tentou correr, mãos emergiram do chão, agarrando seus tornozelos. Rostos deformados se ergueram da terra, olhos costurados e bocas abertas, emitindo aquele mesmo sussurro que dava nome ao cemitério. Antes de desmaiar, Mariana viu uma coisa impossível: os corpos se movendo para formar um círculo perfeito ao seu redor, como se preparassem um ritual que nunca terminou. Dias depois, uma equipe de busca encontrou apenas a mochila de Mariana, com o livro dentro. As páginas agora estavam molhadas e pulsavam, como se fossem pele viva. O restante da equipe foi dado como desaparecido. Os moradores locais proibiram a entrada naquela região, mas aventureiros insistem em ir até lá. Quem chega próximo garante ouvir vozes vindo do solo, pedindo para lembrar seus nomes. Um dos curiosos que acampou no local desapareceu na segunda noite. Seu celular foi encontrado ligado, filmando apenas o chão até que uma fenda se abriu e uma mão pálida saiu lentamente, arrastando o aparelho para baixo. Ninguém mais voltou a tocar naquele solo, e dizem que, quando o vento sopra forte em Paraty, o som que se ouve entre as árvores não é do vento, são as vozes daqueles que foram enterrados sem nome, sussurrando em coro eterno: a terra tem fome. No interior do Rio Grande do Sul, escondido em meio a colinas áridas e pinheiros retorcidos, existe um lugar que os moradores chamam de Cemitério de Ferro. O nome vem das cercas enferrujadas que cercam cada sepultura, como se quisessem impedir que algo escapasse dali. O cemitério pertenceu a uma antiga colônia europeia fundada no século XIX, dizimada por uma doença que ninguém soube nomear. As lápides trazem datas entre 1840 e 1843, um período de apenas 3 anos, em que mais de 300 pessoas foram enterradas. Hoje, o local é evitado até pelos mais corajosos. Mas o professor de história Arthur Mendes, apaixonado por arqueologia rural, decidiu registrar o cemitério para um livro sobre imigração e lendas locais. Ele não acreditava em maldições, até que começou a ouvir o som metálico das cruzes vibrando sozinhas, mesmo quando não havia vento. Era como se o ferro guardasse um segredo, um som que vinha de dentro da terra. Arthur chegou ao cemitério numa tarde nublada, levando uma câmera e um gravador. Ao atravessar o portão, sentiu um cheiro forte de ferrugem e um frio repentino, mesmo em pleno verão. As cruzes, altas e finas, estavam cobertas por símbolos talhados com precisão. Não eram nomes, mas linhas cruzadas, círculos e espirais. Ele começou a gravar o som ambiente, e foi então que percebeu algo assustador. O ferro vibrava em uma frequência constante, produzindo um som semelhante a um cântico. Ao reproduzir o áudio,
Ouviu claramente vozes sobrepostas, como se dezenas de pessoas sussurrassem uma oração antiga. Intrigado, Arthur montou acampamento ali mesmo, decidido a passar a noite. Quando o sol se pôs, o som ficou mais intenso, e as cruzes começaram a tilintar sozinhas, batendo umas contra as outras. A lua iluminava o campo de ferro como uma catedral invertida, e o professor teve a impressão de que as sombras das cruzes se moviam por conta própria, formando algo parecido com um círculo ao redor dele. Durante a madrugada, Arthur acordou com o som de goteiras. Achou que chovia, mas o céu estava limpo. Quando olhou em volta, viu que o ferro das cruzes pingava um líquido escuro e espesso era sangue. Ele filmou, mas a câmera travou, e o visor mostrou a mensagem erro de leitura corporal. Desesperado, tentou correr até a saída, mas o portão estava trancado, mesmo sem cadeado. Foi então que ouviu passos metálicos atrás de si. Virou e viu uma figura coberta por uma manta de ferro enferrujado, como uma estátua viva. O ser arrastava correntes, e a cada movimento, o som de metal rasgando ecoava pelo campo. Quando ele se aproximou, Arthur viu que o rosto era uma máscara fundida, sem olhos, com a boca costurada por arames. A figura estendeu a mão de onde escorria sangue quente e encostou no peito dele. O ferro da cruz mais próxima começou a derreter, pingando sobre o solo e formando letras: "Pague o nome". Na manhã seguinte, Arthur acordou dentro de uma sepultura rasa, coberto de terra. Ao lado, havia um pequeno caderno de capa metálica, com nomes escritos à mão em tinta seca. O mais estranho, todos os nomes estavam riscados, menos o dele. Quando tocou o papel, o metal da capa o queimou, e ele ouviu um eco distante de vozes femininas repetindo seu nome em uníssono. Voltou correndo à cidade, levando o livro. Mostrou-o a um historiador local, que ficou pálido. O homem explicou que aquele era o livro de registro dos amaldiçoados, usado por uma seita europeia que acreditava que almas podiam ser seladas em ferro para não vagarem pela terra. O último nome a ser registrado pertencia ao sacerdote que havia conduzido o ritual final e que, segundo as lendas, foi enterrado vivo, para que o selo nunca fosse quebrado. Arthur entendeu tarde demais o significado daquilo. Alguém, ou algo, o havia escolhido para continuar o ciclo. Nos dias seguintes, Arthur começou a ouvir sons metálicos dentro da própria casa. À noite, o rangido das portas lembrava o cântico das cruzes. As luzes piscavam, e o ferro das maçanetas deixava marcas vermelhas nas mãos. O livro continuava em sua mesa, mas agora se abria sozinho. As letras pareciam mudar, e o nome dele estava sendo lentamente riscado, como se uma força invisível completasse o ritual. Em uma noite chuvosa, desesperado, ele voltou ao cemitério com a intenção de devolver o livro e selar o que quer que tivesse despertado. Mas o local estava diferente. O portão havia desaparecido, e o chão era de metal puro, refletindo o céu como um espelho. Cada cruz agora pulsava, emitindo luz avermelhada. Do solo, começou a surgir o som de batidas rítmicas, como se alguém martelasse do outro lado da terra. Arthur gritou, e uma voz respondeu idêntica à sua. O eco dizia: "O ferro precisa de um corpo". Na manhã seguinte, um grupo de moradores encontrou o carro de Arthur abandonado à beira da estrada. No banco do passageiro, o livro metálico estava fechado, e agora o nome dele estava completamente riscado. Ao lado, havia um novo espaço em branco, esperando o próximo. Ninguém jamais voltou ao cemitério de ferro, mas relatos surgiram de pessoas que passaram pela região à noite e ouviram sons metálicos ecoando sob o solo, como se alguém estivesse forjando algo ou alguém. Alguns juram que viram uma figura coberta por ferrugem caminhando pela estrada, arrastando correntes e segurando um livro nas mãos. Quando se aproximam, o ar cheira sangue e metal, e o som das cruzes ressoa ao longe, como um lamento enferrujado. E quem ouve esse som por tempo demais, acaba tendo o nome gravado em sonhos, em uma página que não pertence mais ao mundo dos vivos. Quer que eu comece agora a história 8, mantendo o mesmo estilo sombrio e detalhado, ainda dentro do tema mistérios assustadores de antigos cemitérios. No interior esquecido do Pará, há uma vila submersa sob um lago artificial. Quando a barragem foi construída, nos anos 60, a cidade velha chamada São Jerônimo do Norte foi engolida pelas águas, junto com suas casas, igrejas e o antigo cemitério. Durante décadas, o lugar ficou em silêncio,
até que a seca severa de 2023 fez o nível da água baixar. O topo das cruzes começou a emergir, coberto de limo, e os ossos de algumas sepulturas ficaram expostos. Curiosos e pescadores começaram a visitar o local, mas logo surgiram relatos aterradores. Vozes que vinham de dentro da água, vultos que nadavam sem respirar e sombras que se moviam sob a superfície mesmo quando o lago estava parado. O jornalista Rafael Moura foi um dos primeiros a investigar o fenômeno. Com uma câmera e um drone, ele decidiu registrar o que restava do cemitério afundado sem imaginar que aquele lugar não queria ser lembrado. Rafael chegou ao local em uma manhã enevoada. As águas eram turvas, quase negras, e o ar tinha um cheiro forte de ferrugem e podridão. Ele encontrou moradores que contaram histórias estranhas, pescadores que ouviram batidas embaixo de seus barcos, mergulhadores que desapareceram, e até um idoso que jurava ver velas acesas flutuando sobre o lago em noites de lua cheia. Eles ainda rezam lá embaixo, disse o homem, com o olhar vazio. Rafael riu, achando que era exagero, mas ao anoitecer decidiu voar o drone. O equipamento sobrevoou a área e captou imagens aterradoras: túmulos, caixões abertos, e algo se movendo entre eles, algo que parecia humano, mas se deslocava de forma sinuosa, como se rastejasse. Pouco depois, o som do drone cortou e a transmissão parou. Rafael ouviu, vindo do fone, uma respiração lenta e profunda. Pensando ser interferência, chamou pelo rádio, mas uma voz respondeu: "Desça. Eles querem te ver." Determinando-se a provar que tudo não passava de lenda, Rafael decidiu mergulhar no dia seguinte. Levou consigo uma câmera subaquática e lanternas. Conforme descia, a água se tornava densa, quase sólida, e a sensação era de estar sendo puxado. No fundo, avistou o que restava da igreja, coberta por algas. No altar, cruzes de ferro erguiam-se tortas, e entre elas flutuavam corpos ainda vestidos com trajes antigos, preservados pela lama. Os olhos dos mortos estavam abertos, e pareciam acompanhar seus movimentos. Ao tentar subir, sentiu algo segurar sua perna, dedos frios e pálidos. Soltou-se com esforço, subiu em pânico e emergiu ofegante. Quando voltou à margem, percebeu que a filmagem registrara algo impossível. Atrás dele, dezenas de rostos pairavam na escuridão, imóveis, com as bocas abertas, como se tentassem respirar. Naquela noite, Rafael teve pesadelos com a água fervendo e os mortos tentando sair de dentro dela, chamando-o pelo nome. Dias depois, o lago começou a emitir um som que lembrava canto gregoriano. Moradores ouviam o som vindo do fundo e viam bolhas subirem à superfície, como se algo se movesse lá embaixo. Rafael, obcecado, voltou ao local para filmar. Ao anoitecer, viu luzes piscando sob a água, alinhadas em uma fileira perfeita como velas. Em seguida, sombras começaram a se erguer da superfície, uma a uma, formando uma procissão de figuras cobertas por mantos encharcados. Elas caminhavam lentamente sobre o lago, sem tocar o solo, levando cruzes e rosários apodrecidos. O som das orações ecoava como lamento. Rafael recuou, mas as figuras viraram-se para ele, e uma delas, uma mulher de vestido de noiva, o rosto tomado por limo, ergueu a mão e apontou para ele. Na mesma hora, a água explodiu em um redemoinho, e ele foi arrastado para dentro. O último registro de sua câmera mostra o rosto dele sendo puxado para baixo por dezenas de mãos escuras, enquanto uma voz dizia: "Você pertence a nós agora." Dias depois, o corpo de Rafael não foi encontrado. Apenas seu drone emergiu, flutuando, com a câmera ainda ligada. O vídeo foi analisado e mostrou imagens inéditas. O fundo do lago parecia se mover como um corpo vivo, e entre as tumbas havia rachaduras de onde saía a luz. Em uma delas, podia-se ver o que parecia ser uma escada de pedra descendo para mais fundo, muito além do nível natural do lago. Peritos concluíram que aquilo era impossível, pois o terreno não possuía essa estrutura. No entanto, as filmagens continuavam mostrando sombras subindo por essa abertura, como se algo estivesse vindo à tona. Após o desaparecimento, o lago foi interditado, mas moradores continuaram ouvindo orações e choros durante a madrugada. Um pescador, ao tentar lançar sua rede, puxou o que acreditava ser um galho, mas era um braço humano, rígido, com a aliança ainda presa. Quando tentou soltar, o braço se agarrou à embarcação. Meses depois, o lago encheu novamente com as chuvas, mas a água nunca mais teve a mesma cor. Agora, é escura, quase oleosa,
e nenhuma planta cresce em suas margens. Um engenheiro que visitou o local para medir a barragem desapareceu. Sua câmera foi encontrada à beira da água, mostrando imagens de cruzes flutuando sozinhas, e uma voz distante murmurando em latim. Nas últimas cenas, o homem parece se aproximar do lago e tocar a superfície. O reflexo mostra dezenas de rostos atrás dele, os mesmos que estavam debaixo da água. A filmagem termina quando a tela é coberta por água e o som de respiração enche o áudio. Hoje, ninguém mais se atreve a ir até lá, mas há noites em que o lago fica iluminado por dentro, como se velas queimassem sob a superfície. E quem passa por perto jura ouvir um coro de vozes chamando em uníssono: venha rezar conosco, sob a água, onde o descanso é eterno. Na pequena cidade de Piratuba, em Santa Catarina, havia um cemitério tão antigo que as lápides mais velhas estavam cobertas de musgo e rachadas pelo tempo. Diziam que ali estavam enterrados os primeiros colonos da região, pessoas que morreram em circunstâncias estranhas, vítimas de doenças misteriosas e de acidentes inexplicáveis. Ninguém gostava de passar perto à noite, e até os coveiros mais experientes se recusavam a trabalhar depois do pôr do sol. Foi nesse cenário que Caio, um fotógrafo de lugares abandonados, decidiu fazer seu próximo ensaio. Ele queria capturar a beleza sombria dos túmulos antigos e postar em seu canal sobre locais esquecidos. Chegou ao cemitério pouco antes do entardecer, com sua câmera e um tripé, determinado a registrar o máximo possível antes que escurecesse. Mas algo no ar parecia diferente. O vento trazia um cheiro metálico e pesado, e o silêncio era tão profundo que cada passo dele soava como um estrondo entre as sepulturas. Enquanto ajustava o foco para fotografar uma cruz de ferro antiga, Caio ouviu um som abafado, como se alguém estivesse sussurrando seu nome. Virou-se rápido, achando que fosse o zelador ou algum curioso, mas não havia ninguém. Apenas fileiras intermináveis de túmulos, e o vento arrastando folhas secas. Tentou ignorar, achando que era coisa da cabeça dele, mas o sussurro voltou, dessa vez mais claro. Caio! O nome ecoou entre as lápides, baixo, quase um lamento. O fotógrafo gelou, tentando encontrar a origem, mas o som parecia vir de todos os lados. Ele decidiu continuar o trabalho, fingindo normalidade, embora cada clique da câmera fosse acompanhado de um arrepio que subia por sua espinha. Até que, ao revisar as fotos na tela, percebeu algo estranho. Atrás de uma cruz, havia a silhueta de uma mulher vestida de preto, parada, olhando diretamente para a câmera. Caio congelou. Ele não tinha visto ninguém ali. Voltou a câmera para o mesmo ponto, mas o lugar estava vazio. Correu até o túmulo, e o vento soprou mais forte, levantando poeira e folhas. Sobre o mármore rachado, uma inscrição quase apagada dizia: Helena Duarte, de 1849 a 1871. Havia uma pequena fotografia em preto e branco colada na pedra, mostrando o rosto de uma mulher pálida, de olhos fundos exatamente igual à figura da foto. Caio sentiu o corpo estremecer e, por um momento, teve certeza de que ela estava o observando. Tentou se convencer de que era coincidência, talvez um reflexo, mas algo o empurrava a continuar. Mais adiante, encontrou um pequeno mausoléu aberto, o portão de ferro rangendo como se o chamasse. Dentro, o ar estava frio, e o cheiro de terra molhada e flores mortas enchia o ambiente. No chão, havia velas derretidas e marcas de cera, formando um círculo. Caio acendeu a lanterna do celular e iluminou o interior do mausoléu. As paredes estavam cobertas de símbolos gravados à mão, e no centro, uma antiga fotografia emoldurada mostrava um grupo de pessoas em um funeral, todas com rostos sérios exceto uma mulher que sorria discretamente. Era Helena. Ele reconheceu o mesmo olhar enigmático da foto anterior. Quando deu um passo para trás, ouviu algo se movendo atrás dele. O portão de ferro se fechou com força, e a luz do celular começou a piscar. As vozes voltaram, agora em coro, repetindo palavras que ele não compreendia. Venha conosco, murmuravam. O chão parecia vibrar, e Caio, apavorado, bateu no portão tentando sair. Quando finalmente conseguiu empurrá-lo, correu para fora, tropeçando entre os túmulos. Lá fora, o vento cessara, e o silêncio voltará, mas algo seguia atrás dele, passos leves, quase sincronizados com os seus. Ele chegou ao carro ofegante, jogou a câmera no banco e arrancou com o veículo em disparada. A estrada estava deserta e envolta por névoa.
No retrovisor, por um instante, viu alguém sentado no banco de trás da mulher de preto, imóvel, com os olhos fixos nele. Caio virou-se assustado, mas o banco estava vazio. Quase perdeu o controle do carro, freando bruscamente. Respirou fundo, tentando se acalmar, e olhou para a câmera. Decidiu verificar as fotos assim que chegasse em casa, talvez fosse só cansaço. Mas quando descarregou as imagens no computador, notou algo que o deixou sem fôlego. Em todas as fotos, atrás dele, Helena parecia cada vez mais próxima, até que na última, seu rosto pálido estava colado ao ombro dele, como se sussurrasse em seu ouvido. Depois daquela noite, Caio nunca mais fotografou cemitérios. Ele tentou apagar as fotos, mas o arquivo simplesmente reaparecia em seu computador, em diferentes pastas, como se estivesse se replicando. Dias depois, vizinhos relataram ouvir vozes e choros vindos do apartamento dele, mesmo quando estava vazio. Um zelador contou que o viu parado na janela, olhando fixamente para o cemitério da cidade, que podia ser visto ao longe. Quando a polícia entrou no local, encontrou o equipamento de fotografia espalhado e, no chão, um retrato impresso da mulher de preto Helena Duarte. Ninguém encontrou Caio. Mas, às vezes, em noites silenciosas, turistas que passam pelo cemitério antigo afirmam ouvir cliques de câmera entre as lápides, seguidos de um leve sussurro: sorria para a foto. Em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, cercada por montanhas e neblina densa, existia uma lenda antiga sobre o cemitério errante. Diziam que o local aparecia e desaparecia conforme a vontade dos mortos. Moradores afirmavam que, às vezes, durante a madrugada, viam luzes se movendo entre as colinas e ouviam sinos tocando, embora não houvesse igreja próxima. Segundo a tradição, o cemitério mudava de lugar a cada geração, e aqueles que o encontravam por acaso jamais voltavam a ser vistos. Ninguém sabia exatamente onde ele ficava até que um grupo de jovens decidiu procurar o local, movidos pela curiosidade e pela promessa de fazer um documentário amador. Entre eles estava Lucas, um estudante de jornalismo, que não acreditava em nada sobrenatural. Ele dizia que queria desvendar a farsa, mas no fundo, sentia uma estranha atração por aquele mistério que desafiava o tempo e o espaço. O grupo era formado por 5 pessoas: Lucas, a namorada dele, Marina, o amigo cético Diego, e os irmãos Alan e Sofia, que moravam na região. Eles levaram câmeras, lanternas e barracas, planejando acampar perto do ponto indicado por moradores mais antigos. Ao chegarem, o clima já era pesado, o vento soprava com um som quase humano, e o céu parecia mais escuro do que o normal. Instalaram o acampamento perto de uma clareira e começaram a explorar. As filmagens mostravam apenas árvores retorcidas e pedras cobertas de limo. Nada indicava a presença de um cemitério. Mas, por volta da meia-noite, um sino distante ecoou, vindo do alto das colinas. A princípio, acharam que fosse uma fazenda, até que Sofia percebeu algo inquietante. O som não vinha de um ponto fixo. Ele se movia. Guiados pelo som, eles seguiram pela mata, gravando tudo. A cada passo, a neblina se adensava e o ar ficava mais frio. Quando o sino finalmente parou, as árvores deram lugar a um descampado, e diante dele surgiu um portão de ferro enferrujado, com um letreiro quase legível: Cemitério de Santa Amélia. Nenhum deles lembrava de ter visto aquele portão na trilha antes. Atrás das grades, cruzes antigas se erguiam sob a névoa, e estátuas de anjos com rostos quebrados pareciam observá-los. Marina, tomada pelo medo, pediu para voltarem, mas Lucas insistiu. "Não chegamos até aqui para voltar agora", disse, acendendo a lanterna e entrando. Os outros seguiram, hesitantes. A grama estava úmida e o chão afundava sob os pés, como se algo se movesse por baixo. O som de passos ecoava, mesmo quando paravam de andar. Enquanto exploravam o cemitério, perceberam que as lápides pareciam diferentes cada vez que olhavam. Algumas mudavam de posição. Alan comentou, nervoso, que reconheceu o próprio sobrenome gravado em uma das pedras, mas quando voltou a olhar, o nome havia desaparecido. Diego gravava tudo, rindo nervosamente, tentando convencer a si mesmo de que era apenas uma ilusão. Foi então que Marina notou uma capela ao fundo, parcialmente destruída. As portas estavam entreabertas, e dentro, uma luz fraca piscava, como de velas. Ao entrarem,
Encontraram um altar coberto de poeira e velas acesas que não pareciam derreter. Atrás do altar, um espelho enorme refletia o grupo, mas algo estava errado no reflexo. Havia 6 pessoas, e não 5. A figura extra estava parada entre Lucas e Marina. Era alta, com um manto escuro e o rosto coberto por um véu. Quando se viraram, não havia ninguém ali. O pânico começou a tomar conta, e todos decidiram sair, mas o portão já não estava onde deveria. A cada tentativa de caminhar para fora, eles voltavam para o mesmo ponto espelho. As vozes começaram a ecoar, sussurrando seus nomes, e o chão tremia levemente. Sofia gritou, apontando para uma das lápides. Nela, o nome de Lucas estava gravado com a data daquele mesmo dia. Ele empalideceu, e antes que pudesse reagir, o sino voltou a tocar agora ensurdecedor. As velas se apagaram todas ao mesmo tempo, e o espelho rachou, revelando por trás um corredor estreito feito de pedra e ossos. Lucas, tomado por desespero, correu para dentro do corredor, seguido pelos outros. As câmeras mostravam apenas sombras, e as vozes gritavam seus nomes, pedindo que não entrassem. Quando chegaram ao final, encontraram outra porta de ferro, idêntica do portão de entrada, mas do lado de fora havia um campo vazio sem cruzes, sem capela, sem nada. Era como se o cemitério tivesse sumido. Os 5 voltaram correndo até o acampamento, mas as barracas estavam destruídas e o relógio de cada um marcava horários diferentes, como se tivessem passado dias ali. No vídeo recuperado pela polícia dias depois, as últimas imagens mostravam o grupo fugindo na mata. Apenas uma câmera foi encontrada, e o último frame capturado mostrava o portão do cemitério se fechando sozinho, antes de desaparecer completamente sob a névoa. Nenhum dos 5 voltou para casa. Desde então, moradores dizem ouvir sinos vindos das montanhas, e quem o segue jura ver, por alguns segundos, um cemitério que não deveria existir com 5 novas lápides recém-escavadas.